Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das reclamações mais comuns do mundo dos negócios. Aquela ideia de que o mercado está saturado. Mas e se o problema não for bem esse? Baseado na visão da Olhar Público, vamos virar essa ideia de ponta cabeça. Pois é, tá aí uma frase que todo mundo já ouviu, né? Vira e mexe alguém solta essa. É quase um mantra para justificar quando as coisas não vão bem, quando o crescimento trava, ou quando parece que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Parece até que é uma verdade escrita na pedra, um muro que não dá para pular. Mas e se a gente estiver olhando para o lugar errado? E se essa reclamação toda for, na verdade, um diagnóstico completamente equivocado do problema? Aí que tá o ponto. A questão não é que tem gente demais competindo. O problema de verdade é a falta de compreensão. O mercado não está lotado, ele só está sendo lido, interpretado do jeito errado. Ok, então vamos lá. Vamos começar a desmontar esse tal mito da saturação. Porque o que a gente chama de saturação, no fundo, é só um sintoma de outra coisa, algo bem mais profundo. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a crença de sempre: o mercado está cheio demais. Isso faz a gente olhar para fora, para os concorrentes. Mas a provocação aqui é que o problema real está dentro. É sobre a nossa escuta ser rasa demais, superficial. E essa superficialidade, ela aparece em 3 áreas principais. Primeiro, numa percepção rasa, sabe, aquela que só viu o que está na cara, o óbvio. Depois, num método raso, que fica só repetindo as mesmas fórmulas de sempre. E, o mais crucial de todos, uma escuta rasa. Uma escuta que simplesmente não consegue pegar o que as pessoas de fato sentem e pensam. Beleza? E qual a consequência disso tudo? Bom, se a escuta é rasa, adivinham como são os resultados? Exatamente, rasos também. Essa analogia aqui é genial, né? Pensa bem, não dá para aprender a nadar só lendo um livro sobre natação. Ficar só na teoria, lendo relatório, olhando planilha, é exatamente isso. É como ler sobre a água. Ajuda, claro, mas não te ensina a mergulhar de cabeça, a sentir a temperatura, a força da correnteza. E é aqui que a gente conecta tudo. A natação exige o mergulho do corpo. Para entender o mercado, é preciso o mergulho da escuta. Tem que ir muito além dos dados que ficam ali boiando na superfície. O negócio é mergulhar fundo nas conversas, nos sentimentos, naquelas necessidades que ninguém fala em voz alta. Tá, mas por que isso acontece tanto? A verdade é que a gente vive numa cultura de negócios que é obcecada por velocidade. É tudo para ontem. E aí o que acontece? Fórmulas prontas, atalhos, decisões apressadas, tudo isso vira o padrão. E aquela escuta mais profunda, que precisa de tempo, de calma, de sensibilidade, ela acaba ficando para escanteio. E essa frase resume a armadilha perfeitamente. Se a gente usa as mesmas perguntas que todo mundo está usando, a gente vai ter as mesmas respostas. Não tem mágica. E o resultado disso a gente vê por aí. Um mercado que parece uma grande máquina de Xerox, com um monte de produtos e serviços que são praticamente cópias uns dos outros. Certo. Então, se a escuta rasa cria um mercado de mais do mesmo, a saída, a grande oportunidade, está exatamente no caminho contrário. É aqui que a gente começa a falar da vantagem da escuta profunda. Mas o que é, afinal, essa tal de escuta profunda? Pensa nela como um método, uma ferramenta para achar oportunidades que estão invisíveis para a maioria. E o segredo é não ouvir só os clientes de hoje. É ouvir também quem não é cliente, ouvir o mercado em geral, para entender o que as pessoas pensam de verdade e, mais importante ainda, o que elas sentem. E o que a gente acha nesse mergulho? O que essa escuta revela? Bom, não são aquelas informações genéricas de sempre. A gente encontra verdades específicas, sabe? Coisas que valem para um grupo de pessoas de um jeito muito particular. E é daí, dessas pequenas verdades, que nascem os diferenciais que são únicos de verdade. E, claro, estratégias que ninguém consegue copiar. É exatamente assim que uma marca consegue escapar da armadilha do mais do mesmo. Ela para de brigar só por preço ou por um detalhezinho a mais no produto e passa a entregar algo que cria uma conexão real, autêntica. Por quê? Porque aquilo nasceu de uma compreensão de verdade. E o mais impressionante é isso aqui. Às vezes, não precisa de 1 milhão de ideias. Às vezes, uma única verdade específica, se for bem entendida e bem trabalhada, é o suficiente para construir uma vantagem competitiva inteira, algo que ninguém mais consegue imitar. Muito bom, mas como é que a gente transforma essa escuta toda em ação, em estratégia? Vamos ver qual é o caminho para sair da percepção e chegar no resultado. A Olhar Público, que é a fonte para essa nossa análise, bate muito nessa tecla. A escuta profunda é, muito provavelmente, a estratégia mais subestimada que existe hoje.
Dá trabalho, exige método, exige coragem, mas as respostas que vêm dela têm o poder de mudar o rumo de um negócio inteiro. E o caminho é basicamente este em 3 passos. Primeiro, mergulhe. Faça uma pesquisa de verdade. Segundo, escute e, o mais importante, interprete. Não só o que foi dito, mas o que ficou nas entrelinhas. E terceiro, é aí, nesse processo, que a estratégia se revela. Ela não é inventada do nada, ela é descoberta. Para a gente ir fechando, essa frase amarra tudo. Quem só segue o mercado, quem só reage ao que os outros fazem, na verdade nunca entende o jogo de verdade. Entender de fato é outra coisa. É mergulhar, é escutar, é se antecipar. A decisão entre só seguir a manada ou liderar o caminho começa toda aqui. Então, fica aqui a reflexão final. Na hora de procurar respostas para um negócio, para um projeto, onde é que elas estão? Na superfície, onde está todo mundo olhando e encontrando as mesmas coisas? Ou lá no fundo, na profundidade, onde as oportunidades de verdade, aquelas que ninguém vê, estão esperando? Essa escolha, no fim das contas, pode fazer toda a diferença.